Agradeço mais uma vez a presença da SL2, consultoria. O Benedito Eduardo vai falar um pouquinho, então, sobre drawback, e falando agora um outro contraponto, né, da nossa parte do seminário hoje, falando um pouco sobre como tornar as importações mais acessíveis, principalmente para as empresas exportadoras, né, Eduardo? Fica à vontade, mais uma vez, muito obrigado pela presença da SL2 hoje no nosso evento. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós que agradecemos o convite. Vamos tentar passar para vocês aqui, nesse tempo que nos resta, um overview, né, do drawback, que é um tema que é super aderente com esse cenário de crise, né, de pandemia, que as empresas estão buscando cada vez mais saving, né? Então, eu vou projetar aqui uma apresentação. Só alterar aqui. Vocês me avisam se estão vendo certinho? Tá perfeito. Tá, ok. Então vamos lá, falar um pouco sobre drawback. É o que a gente sempre, né, Rodrigo, o que a gente sempre fala nas empresas é que é um mecanismo muito importante, né, para as indústrias hoje. E todas as empresas que possuem os requisitos de admissibilidade, que podem se habilitar no regime, elas devem se habilitar no regime, porque se elas não se habilitarem, os concorrentes vão se habilitar. Cedo ou tarde, eles vão se habilitar, né? Falando de acordos de complementação, é importante, né, a gente ressaltar essa questão da redução dos impostos. Às vezes as indústrias trabalham, né, com acordos de complementação econômica, usufruem, né, desse benefício, mas não são todos os impostos. É importante lembrar também que não é só um imposto de importação. O drawback é um mecanismo que ele auxilia as empresas a suspenderem, né, a se isentarem, além do I, do IPI, do PIS, COFINS, ICMS, Marinha Mercante, taxa de utilização do mercante. Então é muito mais complexo que isso. Tá? Eu vou passar rapidamente aqui, por conta do nosso tempo, né, eu vou falar um pouco, introduzir um pouco a SL2, né, que é uma empresa que ela já existe desde 2005, né, ela já está há 15 anos no mercado, auxiliando as empresas a utilizarem melhor esse benefício, né, maximizar esse benefício. Eu estou na SL2 desde 2012, trabalhava, né, com auditorias para habilitação no regime aduaneiro expresso, que era o Linha Azul, que foi substituído hoje pelo OEA. E desde então eu trabalho como gestor de projetos, né, de operações na SL2 Consultoria. A gente vai passar um overview, né, todos os aspectos gerais aqui do regime, para quem não conhece, até para nivelar o conhecimento. Eu sei que tem indústrias aqui que já utilizam, né, do drawback cotidianamente e já conhecem todos os aspectos, mas a gente vai fazer um overview geral aqui com todos os aspectos, passar pelos tipos, as modalidades e falar um pouco também sobre as principais alterações que, se não der tempo, pelo menos a gente já comentou, e depois você pode enviar as cartilhas que a gente elaborou, né, com as últimas alterações da portaria 44 por e-mail, pode ser? Claro, com certeza. Bom, o conceito, né, do drawback, que é um regime aduaneiro especial, e no Brasil nós temos muitos regimes aduaneiros especiais, mas a gente pode dizer que o drawback é o mais democrático de todos, porque ele não faz distinção, né, de porte, né, então ele é um regime especial que ele tem uma capacidade de abarcar uma quantidade muito grande de empresas, né. Só que, se você pegar os dados da própria Receita Federal, apesar de ser bem expressivo, nos últimos 4 anos, 29% das operações brasileiras foram exportadas, por exemplo, através do drawback. Mas a gente vê que tem um espaço muito grande, muitas empresas ainda não aderiram ao regime, né? Ele não é tão complexo, né? Ele pode ser acessado por grande parte das indústrias brasileiras, né?
Então, é um regime que ele visa estimular, subsidiar, né, as exportações, né, fomentar as empresas brasileiras para que o produto final seja mais competitivo lá fora. Tá? Para quem que ele se aplica? Né? Ele para as indústrias brasileiras exportadoras, para poder adquirir todos os insumos, né, seja ele no mercado local ou os insumos importados, desde que eles sejam depois destinados ao exterior, ou seja, exportados. Além de ser, né, um regime aduaneiro especial, ele é um dos mais antigos também, ele foi criado pelo Decreto-Lei 3766, né, então ele está vigente desde 1966, já passou por diversas modificações, né, nesse tempo, e hoje, atualmente, ele é totalmente controlado de forma digital, né? A gente vai ver mais para frente as plataformas. Aqui são os órgãos reguladores, né? A partir da criação do Ministério da Economia, foi criado também a CECINT, que é a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. A CESEX, ela já existia e que, na prática, é quem controla o regime, né? E isso é um ponto interessante para falar também. O drawback, ele é, entre aspas, mais tranquilo do que os demais regimes aduaneiros especiais, porque a maioria dos outros regimes, eles são controlados diretamente pela Receita Federal. A Receita Federal aqui, ela só tem o poder de polícia, ou seja, depois que o ato concessório é baixado, ela tem 5 anos para poder auditar esse ato concessório. Então, todo esse controle, ele é feito pela CESEX, que é bem mais tranquilo do que em outros regimes aduaneiros especiais. Tá? Tem a SUEST, que foi criada também, é um órgão novo, né, que substituiu o DSEX, CEJOP, a Coordenação Geral de Operações, e a COESP, que é a Coordenação de Exportação de Drawback. Todos eles vinculados ao Ministério da Economia. Tá? Aqui são as plataformas do sistema. Hoje o sistema praticamente ele é gerido aqui no drawback integrado, né? Nós como consultoria temos um sistema próprio, mas para a grande parte das empresas a plataforma, o sistema ele é realizado através do drawback integrado, né? E esse sistema ele controla tanto a modalidade de suspensão como o próprio nome diz, o drawback integrado. Né? Os sistemas de comércio exterior, eles vêm evoluindo desde 93, então, assim, se não me engano, esse aqui foi criado em 2008, o Drawback Web em 2008, o Isenção Web e o Portal Único foram em 2014, essas são plataformas mais recentes, tá? O Isenção, ele é totalmente, é um sistema mais moderno que o Drawback integrado, mas ele foi instituído a partir no final de 2014. Eu não vou entrar muito no detalhe, eu ia falar que o Isenção antigamente era gerido pelo Banco do Brasil, mas vamos adiantar aqui a questão da industrialização, né? Quais são as formas de industrialização hoje admitidas, né, pelo DSEX, para que você possa enquadrar o seu produto, né? Transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento, renovação ou recondicionamento, né? A gente vai falar um pouco rapidinho de cada uma dessas. Transformação é a mais clássica, é a que a gente mais vê, né, que é transformar, né, uma matéria-prima ou um produto intermediário num novo produto, né? Por exemplo, aí tecido em camiseta, borracha em pneu, né? Farinha em biscoito. O beneficiamento, que ele modifica o funcionamento, né? A utilização, o acabamento, a aparência do produto. Exemplo, tingimento de tecido cru, você pegar uma madeira, envernizar, lixar, entendeu? Exportar. Esse é um beneficiamento também. A indústria de móveis, por exemplo. Montagem, que é de produtos, peças ou partes que resulte um novo produto ou unidade. A gente tem grandes exemplos aqui no Brasil, existem várias montadoras, né? Então, é um exemplo de montagem, partes e peças em ônibus, em carros.
Renovação, recondicionamento é de um produto usado, né? A gente vê muito essa opção em máquinas, né? De maquinário usado, que ele vem para o Brasil, passa por uma renovação, recondicionamento, né? É um restauro, e aí é exportado depois ele como um novo, entendeu? Acondicionamento ou recondicionamento, ele altera a apresentação do produto, a gente pode entender aqui muito usado, né, muito enquadrado nessa opção as embalagens, né, exceto aquelas que são destinadas para transporte, embalagem plástica de alimentos para venda no varejo, você pegar uma embalagem, né, uma granel e particionar isso em várias partes, em várias outras embalagens, pegar uma embalagem maior, colocar numa menor, agregar valor no seu produto, também é possível enquadrar isso no drawback. Benedito, só queria fazer um parênteses, né? Esse é um tema extremamente relevante, e assim, para os associados que estão aqui, demais empresas, deixar um alerta, né? Nós podemos incorporar embalagem, né, no produto a ser exportado dentro do drawback. Então, nós temos já empresas que estão fazendo essa operação e que seja de alerta para as empresas, para que a gente possa tornar essa informação efetiva, né? E, vamos dizer assim, disseminar a informação para todos. Então, se eventualmente a sua empresa precisa importar qualquer tipo de embalagem, seja para uma parte do seu portfólio, ou seja porque você precisa adequar a sua embalagem para exportar, aí seria um caso extremamente interessante, né? Se você precisa adequar a sua embalagem, você vai trazer de fora, porque você precisa exportar, você pode trazer essa embalagem para o Brasil, incluir o seu alimento, né? Incluir o seu produto nessa embalagem, né? Lembrando, como o Benedito falou, embalagem de transporte não é inclusa, né? É aquela embalagem primária ou secundária, mas que envolve o alimento, né? E exportar aquele produto dentro do drawback, ou seja, com benefícios fiscais tributários, né, da modalidade que estaria relacionada na opção aí no drawback. Ou seja, se você tem uma embalagem sofisticada, né, como a gente tem, por exemplo, no caso do Panetone, em algumas empresas fazem isso já, é uma boa opção para que seu produto se torne até mais competitivo para o mercado internacional. Sim, frutas também, né? A gente vê muito esse tipo de drawback em frutas que agrega muito valor no produto, né? A embalagem agrega muito valor nesse segmento, mas como você comentou, até, né, biscoitos, isso aí pode ser expandido para qualquer segmento, né? Vamos colocar assim. Falar um pouco das modalidades e os tipos, existe até, comentando, fazendo um parênteses aí com as alterações. Hoje a gente tem as modalidades, né, as mais conhecidas, suspensão, restituição e isenção. A portaria ela trouxe também, a portaria 44, que ela chama de regimes atípicos de drawback, que seria o drawback para industrialização em embarcações e o fornecimento para mercado local decorrente de licitação internacional. Só que são temas super complexos que você poderia ficar falando 1 hora de cada um deles aqui. Então a gente vai focar nos dois primeiros, né, que é nos dois mais usados, que é o suspensão e o isenção. E o restituição, na verdade, ele está caindo em desuso, ele é muito pouco utilizado, porque ele é para operações pontuais, né, empresa que importou, recolhendo todos os tributos, exportou o produto, só que ela não se utilizou do benefício, então ela pode, e ela só tem 90 dias para pedir a restituição, e esse produto foi descontinuado, por exemplo, a empresa foi descontinuada no caso, então ela pode pedir a restituição diretamente para a Receita Federal. Então, esse tipo de essa modalidade de drawback a gente quase não vê hoje no mercado. A que a gente mais vê é o suspensão e o isenção, tá? E aí temos os tipos comum, genérico e intermediário, tá? Bom, na modalidade de suspensão, como o próprio nome ele já diz, ele vai suspender, né, tanto as importações, todos os tributos incidentes, né, nas importações, quanto na aquisição do mercado interno.
desde que o produto seja submetido a um processo de industrialização e posteriormente ele seja exportado. Então, esse é o mais utilizado, ele suspende, né, toda a cadeia tributária, desde o I, ele reduz a zero o IPI, o PIS e o COFINS, né, ele tem a isenção do ICMS, marinha mercante, se for marítimo, e a taxa de utilização do mercante também. Então, assim, a empresa, ela não paga nenhum tributo. O isenção, ele é para aquelas operações onde a empresa ela importou com recolhimento integral, ela não tem exportações muito firmes, ela não tem um planejamento muito firme e ela não sabe se vai exportar ou não, então ela não quer correr o risco, ela acaba importando tudo com recolhimento integral e depois, assim que são efetivadas, né, as exportações, a gente pode retroagir os últimos 24 meses para poder recuperar todos os tributos que foram pagos. E aí ela faz essa reposição do estoque, tá? O restituição, como eu comentei ali no slide anterior, eu vou até passar, o que a gente já comentou, ele é para tributos que foram pagos, e a competência dele é da Receita Federal para operações pontuais, né? Aqui a gente tem um infográfico do drawback suspensão, um passo a passo, né? Onde a empresa ela solicita, né? Aqui a indústria faz o pleito do ato concessório de drawback, né? Isenção. A SUEST analisa todos os critérios de admissibilidade, vê a compatibilidade entre os insumos, né? Os NCMs, porque existe uma conferência sistêmica, né? Entre a compatibilidade dos insumos e o produto a exportar. Então, a empresa, às vezes, não pode colocar, se eles identificam essa divergência, ele quer importar plástico e, sabe, vai exportar aço, então o sistema ele tem uma certa inteligência que faz esse cruze de informações. E aí você teria que justificar, não que não possa, mas você teria que justificar a compatibilidade entre os NCMs dos insumos e do produto exportado para ver se tem correlação. A relação de consumo entre os insumos, a agregação de valor é muito importante também, que tem que ter um resultado positivo na operação, mas a CSEX, a SUEST, né, a CSEX ela é muito flexível nessa parte. Então, antes a gente tinha aquela questão de 40% de agregação de valor, hoje a gente pode deferir atos concessórios com índices extremamente altos, né, de conteúdo importado no produto exportado extremamente altos, porque eles são bem sensíveis, né, eles querem entender não só a questão do resultado financeiro, mas eles podem deferir um ato concessório com mais de 90% de conteúdo importado e compras no mercado local, desde que eles entendam que vai ter transferência de tecnologia, entendeu? Vai gerar empregos no Brasil, então isso não é uma receitinha de bolo, ela pode ser negociada, entre aspas, com a SUEST. Regularidade fiscal, isso é muito importante, a empresa para pleitear um benefício junto à Receita Federal tem que ter a certidão negativa de débitos, né? Ela não pode estar devendo nada para o fisco, ou ela pode até ter parcelamentos, né? E apresentar uma certidão positiva com efeito de negativa, e aí o ato é deferido, mas se não tiver regularidade fiscal, a SUEST não vai deferir o ato concessório. Então, após deferido o ato concessório, ela começa a importar, adquirir os insumos localmente ou através de importação, falando de um drawback suspensão integrado, né? Industrializa essas matérias-primas, produz o produto acabado e exporta, né? E aí tivemos algumas alterações com relação era um pleito das indústrias, né? Na nova normativa agora, a portaria 44, ela permite diferenças, né, na exportação de até 20%, porque eles eram muito rígidos com relação aos valores pleiteados, né, os valores deferidos e os valores realizados. Então você não podia ter essa diferença e às vezes a empresa tinha, né, um superávit e ultrapassava, dava muito trabalho fazer
equiparar, né, os valores e ajustar o ato concessório antes da baixa. Então, agora eles estão mais flexíveis com relação a isso, mas fechando, né, equiparando, fazendo os ajustes adequadamente, é só enviar para baixa, que as empresas não vão ter nenhum problema com relação ao fisco. Que a Sueste ela confirma depois de um tempo, né, e aí passa para a Receita Federal, que tem o poder de polícia, vamos colocar assim, para auditar esse ato concessório até 5 anos. Esse é um infográfico do drawback isenção. Ele segue a mesma lógica, né, só que a diferença é que a empresa ela adquire todos os insumos, tanto localmente quanto através de importações, pagando os tributos, né? E ela faz o mesmo roteirinho, ela industrializa, ela exporta o produto, mas não se utiliza do benefício. Posteriormente, a gente faz o pleito do drawback isenção junto à Sueste, referente aos últimos 24 meses, né? E eles vão avaliar exatamente os mesmos critérios. Com relação a prazo, que as pessoas sempre perguntam, né? Quanto tempo demora um ato concessório para ser deferido? Então, assim, pela média, um ato concessório ou suspensão, ele, se for condições normais de tempo, temperatura, em 15 dias a gente consegue definir um ato concessório ou suspensão integrado. O isenção, ele é um pouco mais complexo, mas também não passa de um mês, tá? Tendo todas as documentações, listas técnicas, laudo, a gente consegue definir esse ato concessório, lógico, regularidade fiscal para ambos os casos, a gente consegue definir em, no máximo, 30 dias um ato concessório isenção. Falando um pouco dos tipos, né, que a gente comentou lá atrás, o tipo comum, o titular do ato é o próprio fabricante exportador, a empresa beneficiária do regime importa ou compra no mercado local, industrializa e exporta o produto. O genérico é uma das alterações também, é um ato concessório bem atípico, tá? Ele é difícil de ser concedido, geralmente é para um segmento aeronáutico, para empresas que têm uma gama muito grande de importação de insumos ou compra no mercado local, né? Antigamente, eles só definiam para quem tinha mais de uma centena de NCMs, e agora a nova portaria, ele fala de 900, né, itens no ato concessório, então é muita coisa. Geralmente, o segmento aeronáutico utiliza bastante esse tipo de drawback. E ele não tem NCM, né? Ele tem um 999, você faz a importação de forma genérica das mercadorias e só o controle é feito só com relação às quantidades. E o intermediário, que é um tipo muito utilizado, principalmente pelas montadoras, né? Que é o titular do ato, é o fabricante de produto intermediário, que vende para a empresa no Brasil, que industrializa e exporta o produto final, né? Então, todas as empresas que possuem um produto intermediário, que sabe que para quem ele vende, sabe que exporta, é passível pleitear um ato de drawback do tipo intermediário. Tá? Aqui a gente tem um fluxo do drawback comum, importação da matéria-prima, industrializa, exportação do produto final. Do genérico, ele segue a mesma lógica, é muito semelhante, né? A única questão é essa questão de ter que especificar exatamente os NCMs. Quando você solicita o ato concessório num drawback suspensão comum, você tem que informar exatamente os NCMs que você vai importar, tanto na importação, né, quanto no mercado local. Então, você tem que especificar todos os NCMs. O genérico você não precisa, você tem um NCM só, 9999, você pode trazer tudo naquele NCM.
Ele é mais simples. E o intermediário é um fluxo um pouco mais complicado porque ele envolve as duas empresas, né? Então, o fabricante intermediário, ele adquire os insumos, ele vai ser o detentor do ato concessório, ele adquire todos os insumos importados ou comprados localmente, industrializa, né? Vende o seu produto, que para uma empresa, para esse terceiro é um produto intermediário, mas para ele é o final. E aí essa outra empresa vai pegar esse produto, vai utilizar no processo produtivo deles, como sendo um produto intermediário, e exporta esse produto. Dando um exemplo, né, para ficar mais fácil o entendimento, a gente pode falar do pneu. Então, a empresa A importa borracha, todas as matérias-primas, produz o pneu, que para ele é o produto final, mas aqui ele é tratado como um produto intermediário, e aí ele vende para uma montadora, a montadora vai pegar aquele pneu e as demais peças, montar no carro e exportar o carro. Então, a exportação desse carro pode comprovar todas as matérias-primas que foram empenhadas na produção daquele pneu. Aqui nós temos um vídeo que ele retrata um pouco todo esse fluxo, né? É um vídeo institucional. Eu vou tentar compartilhar ele aqui para vocês darem uma olhada, e aí você só me avisa se o som vocês vão conseguir ouvir o som. Para trabalhar com uma base de dados 100% confiável. Para completar, você fornece a lista. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo, mas para mim está travado. A gente está só ouvindo o áudio, mas não está vendo a tela do YouTube. Exporta produtos que empenham insumos importados. Sua empresa exporta produtos que empenham insumos importados e insumos nacionais. Ou mesmo as duas alternativas. Né? Ou então você pode aumentar a competitividade da sua empresa por meio do drawback. Mas atenção, usar o drawback de forma básica, todo mundo sabe. Drawback sem desperdícios não é para qualquer um. Realmente não está Quer potencializar seus ganhos com drawback? Vamos ver agora como funciona. Imagine um sistema que extrai registros de importação e exportação direto dos comércios, assim como operações de drawback. Para trabalhar com Para completar, você fornece a lista. Nós temos as cartilhas aqui, né? Sobre as alterações. Dá tempo de falar? Por favor. A gente já teve vários colegas que, infelizmente, tiveram que deixar o evento, né? Sim, por causa do horário aí. Eu peço perdão para vocês, mas de qualquer forma, como vocês permitiram aí a gravação, depois nós vamos compartilhar com todos os participantes aí do nosso programa de exportação, até para que eles possam se ater especificamente ao tema de drawback. Então, acho que foi bem oportuno aí a nossa gravação, somente dessa parte do evento, para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, né? Ou seja, quando o pessoal tiver dúvidas sobre o tema de drawback, vai ter a possibilidade de acessar esse material. Né? Legal. Então, se você quiser dar uma continuidade para falar, pelo menos rapidinho, até para a gente poder ter um tempinho que alguma pessoa queira fazer alguma pergunta, né? Tá. Essas cartilhas são rápidas, eu vou passar os tópicos. E vocês estão vendo já a cartilha aqui ou não? Ainda não. Deixa eu parar e compartilhar aqui, então. Tá. Agora sim. Legal. A gente dividiu entre as mudanças gerais e as de suspensão e isenção. Na portaria anterior, né, a 23 de 2011, é importante ressaltar antes que foi muito interessante existiu uma solução de consulta, né, onde o DSEX ele ouviu todas as empresas, né, que são usuárias do drawback, e aí consolidou nessa nova portaria todos esses pleitos. Né? Antes era meio confuso, porque ele ficava junto com a portaria 23 de 2011, que é uma portaria imensa. Então, o que eles fizeram? Esse primeiro tópico, eles dividiram o drawback entre todas as regras de drawback, eles passaram a constar na portaria 44 de 2020, não mais na 23 de 2011.
né? As modalidades suspensão e isenção, antes elas tratadas de forma conjunta na portaria antiga, na 23 de 2011. E agora eles criaram 2 capítulos, então fica mais fácil das empresas, sem contar que ela é bem menor, né, que é 23 de 2011. Então fica mais fácil das empresas observarem, né? No capítulo 1 está lá a modalidade de suspensão, no capítulo 2 a modalidade de isenção. Essa questão que eu comentei, que eles criaram, né, já tinha comentado, de regimes atípicos de drawback, né? Antigamente ele estava nos artigos 76 e 83 da portaria 23 de 2011, né? E agora eles criaram um capítulo específico, mesmo porque são poucas empresas que utilizam esses regimes atípicos, né? Então eles constam lá no capítulo 3 da portaria 44 agora. Vou passar para vocês de suspensão. Deixa eu só parar aqui. Vou colocar todos aqui, acho que fica melhor. Bom, com relação à modalidade de suspensão, empresas optantes pelo Simples, a portaria 23 de 2011, ela era omissa. Então, tinha uma discussão muito grande se as empresas optantes pelo Simples Nacional podiam ou não utilizar o drawback. E agora, a portaria 44, ela foi e ela é taxativa, dizendo que não pode, tá? A gente colocou o capítulo 2 aqui, artigo 5º, inciso 2. No manual aqui de suspensão, ele dava as instruções operacionais, na portaria 23, e agora eles elaboraram novos manuais, tanto de suspensão quanto de isenção, né, com essa versão de 13/8, que ele já passou por algumas alterações também, e provavelmente eles vão publicar novas alterações. Hoje mesmo a gente ficou sabendo da descontinuidade, né, por questão de restrição orçamentária do ambiente de treinamento. Então, eles sempre estão atualizando esses manuais, tá? E a gente sempre está informando através de notícias no nosso site e e-mailings no nosso e-mail essas alterações, tanto na legislação como nos manuais. Um outro ponto que também não era taxativo, não era expresso na portaria anterior, a 23 de 2011, era a questão da Marinha Mercante, né, que falava da suspensão. Ele não falava da suspensão na modalidade de suspensão. E agora, na portaria 44 de 2020, ele já fala exatamente que o adicional de frete para renovação da Marinha Mercante, ele é suspenso nas operações de drawback suspensão. A questão da expectativa drawback sem expectativa de pagamento, que é muito conhecido como sem cobertura cambial, ele é exclusivo dessa modalidade de suspensão, e agora, na portaria nova, ele foi omitido. Mas nós questionamos a Sueste, né? E, na verdade, ele ainda continua no manual, tá? O que eles explicaram, eu acho que vai ter até uma nova versão do manual falando, é que ele não precisa mais ser, no próprio ato concessório, ele não precisa mais ser discriminado, tá? Apresentação de laudo técnico. Isso aqui na portaria 23, apresentação de laudo técnico, ele falava no artigo 80 e agora ele mudou para o artigo 16, né, da nova portaria. A única coisa que mudou aqui, além deles detalhar, já tinha também na Dicas Drawback, é a questão que ele pode ser exigido a qualquer tempo, né, durante a vigência do ato concessório. Então, o ato concessório ele é vigente por 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, nesse período de 24 meses, né, do drawback suspensão, eles podem solicitar o laudo técnico a qualquer tempo, tá? E para as indústrias, né, o que acontece? O laudo técnico também não é nada muito complexo. A gente sempre tem que pensar em fazer um documento, né, com fotos, para leigo mesmo, né, com no máximo 3, 4 páginas, para eles poderem entender o processo produtivo, né?
Bom, esse foi o de suspensão. Agora, na modalidade de isenção, mudou a tela para vocês ou não? Sim. Tá. Então, na modalidade de isenção, existia uma contradição com relação à taxa de venda pre-tax, que é considerada na conversão de valores, que na portaria 23 de 2011, ele era vigente no penúltimo dia anterior à data de emissão da nota fiscal de venda do produto. E na portaria 44, agora de 2020, ela passa a ser a PETAX vigente no último dia útil anterior à data da emissão do documento. A questão do laudo técnico é a mesma coisa do suspensão, já era vigente, mas agora eles podem pedir também a qualquer tempo, muito embora a gente defere um ato concessório de isenção e apresenta laudo técnico, todos os documentos, né, matriz de consumo, para deferir o ato. E a gente nunca sofreu nenhuma exigência, né, pedindo a solicitação do ato e tal. A questão do manual também, ele dava as instruções com base na portaria 23, e agora, nessa nova versão, ele passa a constar a portaria 44. Tanto no suspensão como no isenção, eles estão na primeira, eles renomearam, eles estão na primeira versão do documento. E a gente acredita que, por conta, né, eles fizeram esse manual meio que às pressas, né, para soltar logo após a publicação da nova portaria. Ele já foi corrigido a parte, né, algumas partes de diagramação que estavam erradas, mas a gente acredita que ainda vai ter algumas alterações aí nesses manuais, tá? Bom, da nossa parte, acho que é isso. Desculpa ter corrido tanto. Mas são 6h30. Mas a gente fica à disposição também. Acho que você vai passar os nossos contatos, o conteúdo, as cartilhas, né? E se quiser, se tiver alguma dúvida, a gente pode responder agora ou por e-mail depois. Eu vou só encerrar aqui a nossa gravação, então agradecendo a presença de todos, da Priscila Castelli, presidente da Câmara Nacional de Comércio Brasil-Bolívia, do chefe do SECOM da nossa Embaixada do Brasil na Bolívia, em La Paz, senhor José Vitor Hansen, e também na equipe da SL2 Consultoria, né, o Benedito Eduardo e a Estela, aí, que em conjunto conosco da ABMAP, tivemos aí a oportunidade de escutar um pouquinho sobre o tema aí de drawback e sobre o mercado boliviano, né, fazendo um match aí de informações, de oportunidades não só para exportação, como também para importação, né?